O livro de Jeremias, um dos mais longos e profundos livros proféticos da Bíblia, apresenta a vida e a mensagem de um dos profetas mais notáveis do Antigo Testamento. Jeremias foi chamado por Deus ainda jovem, por volta do ano 627 a.C., para profetizar ao reino de Judá durante um período crítico de sua história. Esse período foi marcado por grandes crises políticas, religiosas e sociais, culminando no exílio babilônico em 586 a.C. Sua missão, árdua e frequentemente impopular, era advertir o povo sobre as consequências de sua infidelidade a Deus e anunciar tanto o julgamento divino quanto a esperança de restauração. Jeremias enfrentou intensa oposição ao longo de seu ministério, muitas vezes sendo rejeitado, perseguido e até mesmo preso. Sua mensagem, repleta de advertências severas, desafiava líderes corruptos, práticas religiosas superficiais e a confiança equivocada em alianças políticas e rituais externos. Apesar das dificuldades, ele permaneceu fiel ao chamado divino, expressando uma profunda compaixão pelo povo e lamentando suas escolhas erradas. Por essa razão, Jeremias é conhecido como o profeta das lágrimas. Além de proclamar o julgamento iminente, Jeremias também trouxe mensagens de esperança e restauração. Ele anunciou a promessa de uma nova aliança, em que a lei de Deus seria escrita nos corações das pessoas, marcando uma relação renovada e mais íntima entre Deus e seu povo. Essa promessa apontava para um futuro redentor, que seria plenamente realizado em Jesus Cristo, segundo a interpretação cristã. O livro de Jeremias é uma mistura de narrativa, poesia e discursos proféticos. Sua estrutura não é cronológica, o que reflete a complexidade e a dinâmica de sua mensagem. A figura de Jeremias permanece como um modelo de fidelidade e coragem, mostrando o compromisso inabalável de um servo de Deus diante de tempos desafiadores. Assim, o livro convida os leitores a refletirem sobre sua própria fidelidade a Deus e a considerarem a esperança oferecida por Ele, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. O reino de Judá surgiu após a divisão do reino de Israel, que ocorreu em 931 a.C., durante o reinado de Roboão, filho de Salomão. Judá permaneceu como o Reino do Sul, composto majoritariamente pelas tribos de Judá e Benjamim, com Jerusalém como sua capital e centro religioso, devido à presença do templo construído por Salomão. O reino experimentou períodos de estabilidade e crise, alternando entre reis fiéis a Deus e líderes que se desviaram para práticas idolátricas. O cenário político de Judá foi intensamente influenciado pelas potências regionais da época, como o Egito, a Assíria e, posteriormente, a Babilônia. Durante os séculos 7 e 6 a.C., Judá enfrentou uma série de desafios geopolíticos. Após a queda do reino de Israel, o reino do norte, para os assírios, em 722 a.C., Judá permaneceu como o único representante do povo de Deus na Terra Prometida, mas sob constante ameaça de invasões. Essa pressão externa frequentemente levou os líderes de Judá a buscar alianças políticas e militares com nações estrangeiras, em vez de confiar plenamente no Senhor. No final do século 7 a.C., a Assíria começou a declinar, abrindo caminho para a ascensão da Babilônia como potência dominante. Sob o rei Nabucodonosor II, a Babilônia empreendeu várias campanhas contra Judá. Em 605 a.C., a primeira deportação de judeus ocorreu, marcando o início do período do exílio. Após repetidas rebeliões de Judá contra a Babilônia, Jerusalém foi finalmente conquistada e destruída em 586 a.C., e o templo foi reduzido a ruínas. Esse evento representou o clímax do julgamento divino anunciado por profetas como Jeremias. Além das pressões externas, Judá enfrentou uma grave crise espiritual interna.
Muitos de seus reis e líderes religiosos se afastaram das instruções da Aliança Mosaica, promovendo a idolatria e negligenciando a justiça social. Profetas como Isaías, Miqueias e Jeremias advertiram o povo sobre as consequências de sua infidelidade, mas suas mensagens frequentemente foram ignoradas. Ao mesmo tempo, movimentos de reforma, como o liderado pelo rei Josias no final do século 7 a.C., buscaram restaurar a fidelidade à lei de Deus, mas com impacto limitado e temporário. O contexto histórico de Judá destaca tanto a fragilidade humana diante de desafios políticos e espirituais, quanto a fidelidade de Deus às suas promessas. Mesmo com o julgamento e o exílio, as profecias de restauração e esperança apontavam para um futuro em que Deus renovaria sua aliança com o povo, mantendo viva a esperança messiânica e a promessa de redenção para toda a humanidade. O chamado de Jeremias é um dos momentos mais emblemáticos de sua vida e de sua mensagem profética, narrado no capítulo inicial do livro que leva seu nome, Jeremias 1:4-10. Esse chamado ocorreu por volta do ano 627 a.C., durante o reinado de Josias, quando Jeremias era ainda jovem. Deus revelou a ele que havia sido escolhido antes mesmo de seu nascimento para ser um profeta às nações, indicando a soberania divina e o propósito específico para sua vida. Jeremias reagiu ao chamado com hesitação, expressando sua insegurança e alegando falta de habilidade e maturidade, dizendo: "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança." Jeremias 1:6. Essa resposta reflete sua humildade e a percepção da grandeza da missão que lhe fora confiada. Contudo, Deus o encorajou, assegurando-lhe que estaria com ele e o capacitaria para cumprir sua tarefa. Essa garantia divina enfatiza que o sucesso da missão profética não dependia da capacidade humana de Jeremias, mas da presença e do poder de Deus. A missão de Jeremias, delineada em seu chamado, era dupla: arrancar e derrubar, destruir e arruinar, edificar e plantar. Jeremias 1:10. Ele foi comissionado a proclamar tanto o julgamento quanto a esperança. Sua mensagem seria uma denúncia contra a idolatria, a corrupção e a injustiça de Judá, mas também incluiria promessas de restauração e renovação. Essa missão abrangente evidenciava o papel de Jeremias como um mediador entre Deus e o povo, chamado a confrontar o pecado e anunciar a graça divina. Deus confirmou seu chamado por meio de duas visões. A primeira, a de um ramo de amendoeira, simbolizava a prontidão de Deus para cumprir sua palavra. A segunda, uma panela fervendo inclinada do norte, representava a ameaça iminente de invasão babilônica que seria o instrumento do julgamento divino sobre Judá. Essas visões reforçaram a seriedade e a urgência da mensagem de Jeremias. O chamado de Jeremias destaca verdades profundas sobre a soberania de Deus, a capacitação divina e a coragem necessária para obedecer ao chamado de Deus em meio à oposição. Jeremias aceitou essa missão desafiadora, tornando-se um dos maiores exemplos de fidelidade e perseverança no serviço a Deus. Sua história inspira os crentes a confiarem em Deus, mesmo diante de tarefas aparentemente impossíveis, lembrando que é Ele quem capacita e sustenta seus servos. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, é uma das figuras mais humanas e vulneráveis entre os profetas do Antigo Testamento. Suas características pessoais refletem uma profunda conexão emocional com sua missão e seu povo. Além de um relacionamento íntimo e sincero com Deus, ele é frequentemente retratado como uma figura de intensa sensibilidade, lamentando o pecado e a destruição iminente de Judá, o que revela seu coração compassivo e sua empatia pelas pessoas que servia.
Uma das características mais marcantes de Jeremias é sua coragem e determinação. Apesar de enfrentar perseguições, rejeições e até tentativas de assassinato, ele permaneceu fiel à sua missão profética. Sua disposição de entregar mensagens impopulares, mesmo sob risco pessoal, demonstra sua integridade e compromisso com a verdade divina. Jeremias é um exemplo de obediência incondicional a Deus, mesmo em meio a adversidades. Outro aspecto notável de Jeremias é sua vulnerabilidade emocional. Ele não escondia suas lutas internas, frequentemente expressando sua angústia, solidão e sensação de inadequação. Em vários momentos, Jeremias chegou a lamentar o peso de sua missão, desejando não ter nascido. Jeremias 20, 14 e 18. Essas confissões mostram sua humanidade e autenticidade, permitindo que os leitores vejam um profeta profundamente conectado com seus próprios sentimentos e desafios. Jeremias também era um homem de oração e de diálogo constante com Deus. Ele não hesitava em levar suas dúvidas, queixas e medos diante do Senhor, demonstrando um relacionamento profundo e honesto com Ele. Suas orações revelam tanto sua reverência quanto sua franqueza, oferecendo um modelo de como os fiéis podem se aproximar de Deus em meio às suas próprias lutas. Além disso, Jeremias foi um homem solitário. Por ordem divina, ele não se casou nem teve filhos. Jeremias 16, 1, 4, simbolizando a gravidade do julgamento que estava por vir sobre Judá. Sua solidão reforça o sacrifício pessoal envolvido em sua missão, destacando o custo de ser um profeta fiel em tempos de rebeldia espiritual. A personalidade de Jeremias combina força e vulnerabilidade, coragem e sensibilidade. Ele foi um homem profundamente humano, cheio de emoções e conflitos, mas inteiramente comprometido com o chamado de Deus. Suas características pessoais tornam sua história atemporal e inspiradora, mostrando como a fidelidade a Deus pode coexistir com as complexidades da condição humana. O ministério de Jeremias foi marcado por inúmeros desafios e intensas perseguições, refletindo o custo de ser um profeta em tempos de decadência espiritual e crise política. Desde o início de sua missão, Jeremias enfrentou a rejeição do povo de Judá, incluindo líderes religiosos, políticos e até seus próprios conterrâneos. Sua mensagem, que denunciava o pecado e anunciava o julgamento iminente, era amplamente impopular e frequentemente desprezada. Um dos maiores desafios de Jeremias foi lidar com a hostilidade dos líderes de Judá. Sacerdotes e falsos profetas, incomodados por suas advertências, o acusaram de traição e blasfêmia. Em certa ocasião, Jeremias foi espancado e colocado no tronco por ordem do sacerdote Passur, responsável pelo templo, Jeremias 21, 2. Além disso, ele enfrentou conspirações para silenciá-lo, inclusive de sua própria família, que tentou matá-lo por causa de sua mensagem profética, Jeremias 11, 18, 23. Outro momento de intensa perseguição ocorreu quando Jeremias foi preso e jogado em uma cisterna lamacenta, onde corria risco de morte por fome ou sufocamento. Jeremias 38, 6. Essa punição foi orquestrada por oficiais que consideravam suas profecias subversivas e desestabilizadoras, especialmente por ele pregar a submissão ao domínio babilônico como parte do plano de Deus. Ele foi resgatado por Ebed-Meleque, um oficial estrangeiro, em um gesto que destaca a providência divina em meio às adversidades. Além das perseguições físicas, Jeremias enfrentou um profundo isolamento emocional e social. Por ordem divina, ele foi proibido de se casar e constituir família, como um sinal simbólico do julgamento que estava para vir sobre Judá. Jeremias 16, 1, 4. Esse isolamento foi agravado pela rejeição de seus amigos e conhecidos, que frequentemente zombavam e conspiravam contra ele.
sua solidão tornou-se uma das maiores provações de seu ministério, levando-o a expressar repetidas lamentações diante de Deus. Os desafios de Jeremias também incluíam o peso emocional de sua missão. Ele vivenciou momentos de desespero e dúvida, chegando a amaldiçoar o dia de seu nascimento. Jeremias 20, 14, 18. Apesar disso, ele continuou a confiar em Deus e a cumprir fielmente sua missão, mesmo quando suas próprias emoções pareciam esmagadoras. As perseguições e desafios enfrentados por Jeremias ilustram a coragem necessária para proclamar a verdade de Deus em meio à oposição. Sua vida e ministério demonstram a importância de permanecer fiel ao chamado divino, mesmo diante de dificuldades extremas, servindo como um poderoso exemplo de perseverança e confiança na soberania de Deus. O episódio em que Jeremias foi lançado em uma cisterna, Jeremias 38, 13, é um dos momentos mais dramáticos e significativos de sua vida e ministério. Esse acontecimento ocorreu durante o cerco de Jerusalém pelos babilônios, quando o profeta estava exortando o povo de Judá a se render a Nabucodonosor conforme a vontade de Deus. E suas palavras, que ofereciam uma possibilidade de sobrevivência através da submissão, foram interpretadas como traição pelos líderes de Judá, que o acusaram de desmoralizar o povo e enfraquecer a resistência contra os babilônios. Os príncipes de Judá, enfurecidos com a mensagem de Jeremias, solicitaram ao rei Zedequias permissão para punir o profeta. Apesar de ser o rei, Zedequias demonstrava fraqueza e medo de confrontar seus oficiais, permitindo que fizessem o que quisessem com Jeremias. Assim, os líderes lançaram Jeremias em uma cisterna lamacenta na prisão da casa do príncipe Malquias. Essa cisterna não tinha água, apenas lama, e Jeremias afundou, ficando em um estado crítico de vulnerabilidade, sem comida, bebida ou meios de escapar. Naquele momento, Jeremias enfrentou o risco de morte iminente, seja por fome ou sufocamento. Sua situação simbolizava a rejeição completa de sua mensagem e a dureza de coração do povo de Judá. Contudo, a providência divina se manifestou através de Ebed-Meleque, um oficial etíope da corte real que se compadeceu de Jeremias. Ebed-Meleque procurou o rei e corajosamente argumentou a favor do profeta, denunciando a injustiça de sua punição. Com a permissão de Zedequias, Ebed-Meleque organizou o resgate, utilizando cordas e trapos para puxar Jeremias da cisterna. O resgate de Jeremias não apenas salvou sua vida, mas também demonstrou que Deus não abandona seus servos fiéis, mesmo nos momentos mais sombrios. A ação de Ebed-Meleque, um estrangeiro em Judá, destacou como Deus pode usar pessoas inesperadas para cumprir seus propósitos. Esse episódio também evidenciou o contraste entre a covardia dos líderes judeus e a coragem de alguém que, embora outsider, reconhecia a injustiça e agiu para corrigi-la. O episódio da cisterna simboliza tanto as adversidades extremas enfrentadas por Jeremias, quanto a fidelidade de Deus em proteger e sustentar seus profetas. Ele lembra aos leitores que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a intervenção divina pode trazer livramento e justiça, fortalecendo a fé e a esperança de todos que permanecem firmes no serviço a Deus. As profecias de Jeremias sobre a destruição de Jerusalém são um dos temas centrais de seu ministério. Desde o início de sua vocação profética, ele foi chamado a anunciar o julgamento divino sobre Judá, em decorrência de sua contínua desobediência e idolatria. Jeremias advertiu o povo de que sua infidelidade à aliança com Deus resultaria na queda de Jerusalém e na devastação do templo, o centro religioso e cultural da nação. Jeremias denunciou consistentemente os pecados de Judá
incluindo a corrupção dos líderes políticos e religiosos, a prática da idolatria e a negligência das leis de Deus. Ele destacou a hipocrisia do povo, que confiava cegamente no templo como um sinal da proteção divina, mesmo enquanto viviam em desobediência. Em Jeremias 7:4-15, o profeta declarou que Deus não pouparia Jerusalém apenas porque abrigava o templo, lembrando ao povo que um destino semelhante ao de Siló, destruída pela desobediência, aguardava a cidade caso não houvesse arrependimento. O profeta também anunciou que a destruição viria pelas mãos dos babilônios, liderados por Nabucodonosor, que seriam o instrumento de julgamento de Deus. Jeremias enfatizou que o exílio seria uma consequência inevitável das escolhas do povo e que a única maneira de evitar uma catástrofe ainda maior seria submeter-se ao domínio babilônico. Jeremias 27:8-11. Essa mensagem de rendição foi considerada traiçoeira pelos líderes de Judá, o que intensificou as perseguições contra ele. As profecias de Jeremias sobre a destruição de Jerusalém foram particularmente dolorosas para ele. Como alguém profundamente ligado ao seu povo e à sua terra, ele não apenas anunciou o julgamento, mas lamentou profundamente por isso. Jeremias é frequentemente chamado de profeta chorão, devido à sua intensa compaixão e sofrimento. Ao contemplar o destino de Jerusalém, ele expressou sua dor de maneira eloquente no livro de Lamentações, onde descreveu a desolação da cidade e o sofrimento do povo após a queda. Apesar das advertências claras e repetidas, o povo de Judá permaneceu inflexível, confiando em alianças políticas e em sua própria força, em vez de se voltar para Deus. Em 586 a.C., as palavras de Jeremias se cumpriram. Jerusalém foi destruída pelos babilônios, o templo foi queimado e grande parte da população foi levada ao exílio. Esse evento marcou um dos momentos mais trágicos da história de Israel, mas também confirmou a fidelidade de Deus em cumprir suas palavras, tanto de julgamento quanto de promessa. As profecias de Jeremias sobre a destruição de Jerusalém são um lembrete poderoso das consequências do pecado e da rejeição de Deus. No entanto, elas também contêm sementes de esperança, pois Jeremias não apenas anunciou o julgamento, mas também a restauração futura, quando Deus faria uma nova aliança com seu povo, restaurando-o espiritualmente e trazendo redenção. O livro de Lamentações é uma obra poética profundamente comovente que reflete o luto e a dor causados pela destruição de Jerusalém em 586 a.C., evento que marcou o auge do julgamento divino anunciado pelos profetas. Tradicionalmente atribuído a Jeremias, o livro apresenta 5 capítulos compostos como poemas de lamentação, cada um expressando de maneira vívida a desolação da cidade, a angústia do povo e a busca de esperança em meio à calamidade. O primeiro capítulo descreve a solidão e a humilhação de Jerusalém, personificada como uma mulher enlutada. A cidade, outrora cheia de vida e glória, agora está desolada, como uma viúva abandonada. O autor reflete sobre o sofrimento causado pelos pecados do povo, reconhecendo que a destruição foi resultado da justiça divina. Essa seção estabelece o tom de lamento e arrependimento que permeia todo o livro. No segundo capítulo, a ênfase recai sobre a ira de Deus. O autor descreve como o Senhor permitiu que os inimigos destruíssem Jerusalém e seu templo, símbolo da presença divina. O lamento é intenso, com imagens vívidas da devastação e do sofrimento. Apesar disso, há um reconhecimento de que a destruição não é apenas um ato de punição, mas também uma chamada ao arrependimento. O terceiro capítulo, o mais longo e central, destaca tanto o sofrimento individual quanto a esperança. O autor
muitas vezes identificado com Jeremias, descreve sua própria aflição e sente-se esmagado pela dor, mas também declara sua fé na fidelidade e misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Esse capítulo é um ponto de virada no livro, oferecendo uma mensagem de esperança em meio à escuridão. O quarto capítulo retorna ao tema da destruição, mas com uma ênfase nos sofrimentos específicos do povo de Jerusalém, especialmente das crianças e dos nobres que antes viviam em luxo. A fome, o desespero e a humilhação são descritos em detalhes, reforçando a gravidade do julgamento divino. No entanto, há uma sugestão de que esse sofrimento não será eterno, apontando para uma possível restauração. O quinto e último capítulo é uma oração coletiva, pedindo a restauração de Jerusalém e o fim do sofrimento. Embora reconheça a justiça de Deus, o autor implora por misericórdia, encerrando o livro com uma nota de incerteza, mas também de fé. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como dantes. Lamentações 5, 21. O livro de Lamentações é uma obra única na Bíblia, caracterizada por sua combinação de profundo lamento e esperança resiliente. Ele ensina sobre a necessidade de enfrentar o sofrimento com honestidade, reconhecendo tanto as consequências do pecado quanto a misericórdia de Deus. Sua mensagem permanece relevante para aqueles que buscam consolo e esperança em meio a perdas e aflições. Embora Jeremias seja amplamente conhecido por suas advertências severas e anúncios de julgamento, suas profecias também contêm mensagens profundas de esperança e restauração. Em meio à desolação de Jerusalém e à iminência do exílio, Jeremias proclamou que o julgamento de Deus não seria o fim da história. Ele anunciou que após um período de disciplina, Deus restauraria seu povo e renovaria sua aliança com eles, trazendo uma nova era de redenção. Uma das promessas mais conhecidas de Jeremias é a profecia da nova aliança, Jeremias 31, 31, 34. Ele anunciou que Deus faria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, diferente da antiga aliança estabelecida no Sinai, que o povo quebrou repetidamente. Essa nova aliança seria escrita não em tábuas de pedra, mas nos corações das pessoas. Ela marcaria um relacionamento mais íntimo e pessoal entre Deus e seu povo, com a garantia de perdão completo dos pecados. Essa promessa é vista no cristianismo como um prenúncio da obra redentora de Jesus Cristo. Outra mensagem de esperança é encontrada na profecia sobre o retorno do povo do exílio, Jeremias 29, 10, 14. Jeremias assegurou aos exilados na Babilônia que sua situação não seria permanente. Ele transmitiu as palavras de Deus, prometendo que após 70 anos traria o povo de volta à sua terra e restauraria suas vidas. Esse trecho inclui a famosa declaração: "Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Jeremias 29, 11. Jeremias também falou da restauração de Jerusalém e da reunificação de Israel e Judá como um único povo sob um rei justo da linhagem de Davi. Jeremias 23, 5, 6. Ele anunciou que Deus levantaria um renovo justo, um rei que governaria com sabedoria, justiça e retidão. Esse rei traria segurança ao povo e seria chamado Senhor, Justiça Nossa, apontando para a futura realização messiânica. Além disso, Jeremias profetizou a renovação da terra de Israel, prometendo que ela voltaria a florescer e a ser habitada. Em meio ao cerco de Jerusalém, ele realizou um ato simbólico de esperança ao comprar um campo em Anatote,
indicando sua fé na promessa de que a terra seria restaurada e novamente habitada por seu povo. Jeremias 32, 6, 15. Essas profecias de esperança e restauração destacam o caráter misericordioso e fiel de Deus. Apesar do julgamento justo, Deus não abandona seu povo. Ele promete reconstruir o que foi destruído, curar as feridas e estabelecer um futuro melhor. As palavras de Jeremias continuam a inspirar fé e confiança na soberania de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios, apontando para a certeza de que seu plano redentor prevalecerá. Os últimos dias de Jerusalém foram marcados por caos político, rebeldia contra Deus e o cumprimento das profecias de destruição anunciadas por Jeremias. Após anos de advertências sobre o julgamento iminente devido à desobediência e idolatria, o cerco final de Jerusalém pelos babilônios, liderados por Nabucodonosor, começou em 588 a.C. A cidade, enfraquecida por fome e conflitos internos, resistiu por cerca de 2 anos antes de sucumbir em 586 a.C., culminando na destruição total de Jerusalém e do templo. Durante esse período, Jeremias continuou a proclamar a mensagem de Deus, pedindo ao povo que se rendesse à Babilônia como um ato de submissão à vontade divina. Ele enfrentou intensa oposição, incluindo prisão e ameaças de morte, mas permaneceu fiel à sua missão. Apesar de sua impopularidade, suas profecias se cumpriram com precisão. Quando os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram a cidade e levaram grande parte da população ao exílio. O exílio na Babilônia foi uma experiência profundamente traumática para o povo de Judá. Ele representou não apenas a perda de sua terra e liberdade, mas também um questionamento de sua identidade religiosa e cultural, já que o templo, símbolo da presença de Deus, havia sido destruído. No entanto, Jeremias, mesmo durante esse período de desolação, trouxe mensagens de esperança. Ele escreveu uma carta aos exilados, encorajando-os a se estabelecerem na Babilônia, a construir vidas e a buscar o bem-estar da cidade onde estavam. Jeremias 29, 4, 7. Ele assegurou-lhes que o exílio não seria permanente e que Deus cumpriria sua promessa de trazê-los de volta à terra prometida após 70 anos. A história de Jeremias nos inspira com sua coragem, perseverança e fé inabalável, mesmo diante dos desafios mais difíceis. Ele nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, Deus permanece fiel e seu plano de redenção nunca falha. Que possamos aprender com seu exemplo, confiar na soberania divina e viver com integridade e esperança, assim como Jeremias. Se você gostou deste conteúdo e quer aprender mais sobre as grandes histórias da Bíblia, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma atualização. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te inspirou na história de Jeremias. Sua coragem, suas profecias ou sua mensagem de esperança. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e nos ajude a espalhar essas mensagens edificantes. E claro, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo conteúdo inspirador.